Vamos dar início à nossa aula e nessa aula nós iremos continuar falando sobre a filosofia política moderna e contemporânea. Na aula passada, falamos sobre o justnaturalismo e o contratualismo, ou pacto social. E nessa aula nós iremos continuar falando sobre o justnaturalismo e o contrato social. Porém, nós iremos abordar as ideias de Immanuel Kant, o Jean-Jacques Rousseau e o Barão de Montesquieu. Na aula passada a gente falou sobre Thomas Hobbes e o John Locke. O Pacto segundo Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele foi um dos representantes franceses do contratualismo no século XVIII. Ele refletiu sobre a relação entre as leis e as diferentes formas de governo. Além disso, ele defendeu a instituição de 3 poderes autônomos no Estado Civil. Assim como o Locke, o Montesquieu ele discordava da concepção do Thomas Hobbes do estado de natureza. Segundo ele, a condição humana original não se caracterizava pela guerra, assim como dizia o Thomas Hobbes, mas pela fraqueza e pelo medo. Esses fatores eles teriam levado os seres humanos à aproximação mútua, uma vez que apenas organizados em sociedades, eles poderiam adquirir força suficiente para disputar interesse entre si e com outros grupos. Portanto, a guerra, as armas e as dominações teriam surgido somente na vida em sociedade. Então, para Montesquieu, ele acreditava que a natureza ela era regida por leis harmônicas de origem divina. E, infelizmente, porém, em sua concepção, os indivíduos nem sempre respeitavam as leis naturais, havendo a necessidade de instituir leis racionais no Estado civil, organizado com base no pacto social. Da mesma forma, essas novas leis acabariam sendo desrespeitadas por alguns indivíduos. Por isso, ele era preciso, instituir forma de punição pelo Estado. Então, se a gente perceber aqui, o Montesquieu, ele já é contra a ideia do Estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, sobre a questão da guerra, do homem se guerrear entre si. Ele vai mais pelo lado do John Locke, e para ele, o pacto social, o Estado civil, vai surgir apenas como uma forma de tentar controlar algo que não é, vamos dizer assim, denominado ou específico do estado de natureza. Além do mais, também o Montesquieu ele apoia a divisão dos 3 poderes no Estado civil. E de acordo com ele, as leis civis variam segundo o contexto de cada povo e forma de governo adotada por ele. Aí na obra dele, O Espírito das Leis, esse filósofo ele apresentou as seguintes classificações do governo, apresentado inclusive aqui nesse textinho, que diz o seguinte: existem 3 espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. O governo republicano é aquele no qual o povo, em seu conjunto, ou apenas uma parte do povo, possui o poder soberano. O monárquico é aquele onde um só governa, mas através de leis fixas e estabelecidas, ao passo que, no despótico, um só, sem lei e sem regras, impõe tudo por força de uma vontade e de seus caprichos. Então, nessa obra dele, O Espírito das Leis, ele fala sobre esses 3 tipos existentes, esses tipos de poderes, e que como ele disse, que cada sociedade, cada época, cada um tem uma forma diferente, e ele apresenta esses 3 tipos, ou seja, esses 3 modelos. O Montesquieu ele ainda reconhece a igualdade e o sufrágio como qualidades da república e apontou o dinamismo como qualidade da monarquia. Ele se referia a ambas como governos moderados e aceitava que houvesse transição entre eles nos casos de mudança na configuração dos territórios. No entanto, ele alertou para o risco de que monarquias e repúblicas se tornassem despotismo, ou seja, governos marcados por abuso do exercício do poder. Para evitar esse problema, ele defendeu a
instituição de 3 poderes no Estado, ressaltando a necessidade de haver distinção entre seus membros, além da importância da independência de cada um, a fim de resistirem um ao outro quando houvesse discordância entre eles. Assim, o governo deveria executar os atos de governo, poder executivo, submetendo-se às leis civis instituídas, que seria o poder legislativo, e não poderia atuar como juiz, poder judiciário, pois não poderia julgar com total imparcialidade. Então, esses 3 tipos de poderes, que seriam o executivo, os legislativos e o judiciário, seriam um para monitorar, ou seja, fiscalizar o outro, para que não para que não houvesse tanta corrupção, tanto erros numa determinada forma de governo. Aí, assim como Locke, o Montesquieu aproximou-se do liberalismo, sendo contrário ao absolutismo, regime do governo que Thomas Hobbes foi acusado de justificar e que seria abalado pelas revoluções burguesas no século XVIII e XIX. Pacto segundo Rousseau. Ainda na França, no século XVIII, o filósofo de origem suíça, Jean-Jacques Rousseau, ele também abordou sobre o contratualismo em suas obras. Inclusive, ele tem uma obra chamada Contrato Social. Ele apresentava o estado de natureza como uma condição de liberdade e inocência, em que haveria somente diferenças físicas entre os indivíduos, uma vez que eles viveriam sem propriedades ou autoridades instituídas. Para representar esse estado de natureza, o Rousseau ele propunha uma descrição hipotética e idealizada do ser humano em sua condição anterior à civilização. Na atualidade, alguns estudos referem-se a ela como a expressão mito do bom selvagem, pois o filósofo apontava a vida social como uma causa da corrupção dos indivíduos. De acordo com ele, originariamente, os seres humanos viviam em um ambiente abundante, relacionando-se com base em uma predisposição natural para a autopreservação e também para a compaixão. No entanto, a instituição da propriedade privada teria corrompido o equilíbrio dessa relação, levando ao estado de sociedade, marcado por insegurança, violência e corrupção. Em contraponto, a liberdade e a inocência do estado de natureza. Inclusive, o Jean-Jacques Rousseau, ele vai ser contra a ideia do Thomas Hobbes, dizendo que o homem é lobo do próprio homem. Na verdade, vai dizer que o homem nasce bom, é a sociedade que corrompe. E ele é a favor do estado de natureza, onde o Jean-Jacques dizia que as pessoas elas viviam bem, entre aspas, a partir do momento que o indivíduo ele cerca uma determinada parte do terreno, diz que aquilo é seu, vamos dizer assim, é onde surgiu o egoísmo, a ganância, e a partir daí as pessoas começaram a guerrear entre si, querendo um determinado pedaço de terra, se distinguindo como aquilo fosse seu. E na época do estado de natureza, segundo ele, não existia a inocência. E as pessoas viviam bem, entre aspas, no sentido de que elas dividiam e compartilhavam aquilo que elas produziam, aqueles que elas trabalhavam. Segundo o Rousseau, os conflitos do Estado e de sociedade teriam levado os indivíduos à renúncia do poder pessoal ilimitado e à realização do contrato social. Porém, diferentemente de outros pensadores, ele considerava que essa renúncia ocorria em favor da vontade geral, correspondente ao interesse comum, colocado acima dos diversos interesses particulares. Logo, o contrato não representava a transferência de poderes e liberdades ao indivíduo ou uma assembleia, mas a associação dos cidadãos para exercê-los em prol do corpo político. Essa associação teria gerado o Estado Civil, no qual o indivíduo deveriam ser compreendidos como cidadãos, pessoas morais livres e obedientes às leis que estabeleceram pelo bem comum. Desse ponto de vista, o soberano era o povo e o corpo coletivo e ético que deveria estar acima do poder executivo, exercido por um governante. Além disso,
este deveria ser um funcionário e não um senhor do povo, ou seja, poderia ser destituído caso não se submetesse à vontade geral. Né? Então, segundo Jean-Jacques Rousseau, vamos dizer assim, que o governante ou o representante ele seria uma pessoa para poder ajudar pensando em um bem comum, não pensando apenas em si próprio, né? Que, na verdade, se a gente parar para pensar, na atualidade, o papel do governante representante era para ser esse, né? Que se pensasse em bem comum, mas infelizmente a gente sabe que acaba sendo beneficiado só apenas um pequeno grupo, né? Em qual a determinada pessoa está lá no poder. Por outro lado, segundo Montesquieu, né? Por outro lado, segundo Rousseau, ao contrário do Montesquieu, ele não defendia a independência entre os poderes do Estado civil. No seu modelo político, as leis deveriam garantir a liberdade e a igualdade, bens supremos para esse filósofo. Bens supremos para esse filósofo, que negava a escravidão e louvava o Estado republicano, aquele que, sob qualquer forma de governo, era regido por leis voltadas ao interesse público, não à vontade particular do governante. Então, aquilo que falei anteriormente, né? Para ele, quem estaria no poder, estaria no intuito de fazer o bem para todos. Estão pensando no coletivo e não nunca no particular. No entanto, segundo Rousseau, o governo poderia variar sua forma segundo a extensão e as características do Estado, mas apenas seria legítima se agisse de acordo com a vontade geral. Né? Ele apresentava a democracia como forma ideal de governo para os estados pequenos, que julgavam ser os melhores, a aristocracia para os médios e a monarquia para os grandes. No entanto, alertava para a tendência negativa das monarquias ao absolutismo. Então, ele era bem a favor, né, do estado de natureza e, acima de tudo, de um governante que pensasse num coletivo e não no particular. Agora nós iremos falar sobre o Pacto segundo Immanuel Kant. As teorias do naturalismo e do contratualismo percorreu também o pensamento alemão. Então, no século XVIII, o filósofo Immanuel Kant ele adotou o contrato social como uma hipótese para explicar exatamente a origem e os objetivos do poder político. Ele apresentava o contrato social como um princípio a priori, isto é, uma ideia racional, e não como um fato ocorrido em determinado momento histórico. Sendo assim, em vez de revelar a origem histórica do Estado, esse princípio indicava como ele deveria ser. Então, segundo Immanuel Kant, a questão do poder político, ou seja, da política, é algo que já nasce antes mesmo da experiência, ou seja, é algo que já está dentro do ser humano. Ele era leitor das obras de Jean-Jacques Rousseau. Então, ele também era valorizador da ideia de liberdade. Além disso, a sua concepção do contratualismo se aproximava do pensamento liberal, então, assim como o John Locke Montesquieu. Ele afirmava que o Estado Civil nasceu com o objetivo de garantir a liberdade dos indivíduos, organizando-as de acordo com as leis civis. E para ele, somente assim, os indivíduos eles deixariam de prejudicar a liberdade uns dos outros, na tentativa de destruir da liberdade brutal, característica do estado de natureza. Aí esse filósofo ele julgava a necessidade, a limitação da liberdade original dos indivíduos, para que eles pudessem obter uma nova forma de liberdade, garantida pelo Estado, na condição de participante de uma comunidade, isto é, do povo. Para que isso fosse possível, o Immanuel Kant elencava 3 princípios. E esses 3 princípios, que eram denominados imperativos, que deveriam nortear as ações dos indivíduos no Estado. Os 3 princípios eram o seguinte: primeiro, viver honestamente; segundo, não cometer injustiça contra ninguém; e terceiro, receber o que lhe cabe como direito. De acordo com o Immanuel Kant, a condição dos estados entre si era comparável à dos indivíduos no estado de natureza, ou seja, uma liberdade brutal capaz de gerar disputas. Sendo assim, ele buscou estabelecer um acordo entre política e moral, por meio
do cosmopolitismo, né? Que significa doutrina que vê o ser humano como cidadão do mundo. Aí, dessa maneira, propôs uma ordem internacional que unisse o Estado na forma de uma liga ou federação. Acreditava que essa República Mundial poderia consolidar o ideal de cosmopolitismo, uma vez que todos os indivíduos seriam seus cidadãos, condição a que denominava cidadão da Terra. Para finalizar nossa aula, ficam as seguintes atividades para vocês responderem. Para ler e refletir, então, de acordo com a obra do Barão de Montesquieu, da página 12 e página 13. Conexões, página 13. Para ler e refletir, página 15. De acordo com a leitura e de acordo com a obra do Jean-Jacques Rousseau. Aí tem uma pergunta logo abaixo. E temos para ler, refletir e reflexão em ação. Página 16 e 17. Essa aqui já é sobre a teoria de Immanuel Kant. Então, essas tarefas vou estar recebendo até sexta-feira. Até a próxima aula e obrigado pela atenção.